noite, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em nossa sala de leitura e hoje é a sala de número 61 do nosso plano de leitura de 365 dias. Se você é novo por aqui, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever em nosso canal, isso é muito importante. E você pode também deixar o seu nome aí nos comentários de onde você nos acompanha. Se você acompanha ao vivo ou em qualquer outro horário do dia, é sempre bom que você comente. Eu recebo a notificação e sempre estou ali respondendo também alguns, tá bom? Na descrição desse vídeo tem os links para que você faça parte dos nossos grupos. O grupo do WhatsApp é um grupo onde diariamente você recebe o acesso a essa leitura ao vivo. E através do mesmo acesso você pode acompanhar em qualquer horário do dia. E também recebe os PDFs com as minhas anotações. Quando tem anotações, a gente coloca lá. Quando não tem, vai escrito que não houve notas adicionais. Bom, hoje nós vamos seguir com a nossa leitura do livro do Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Já abre aí a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa oração e seguiremos com a leitura. Senhor, obrigado por mais um momento que o Senhor nos proporciona de estarmos reunidos nessa sala de leitura. É um encontro virtual, através da conexão com a internet, mas espiritual também, através da conexão com o Teu Santo Espírito. Sabemos que estamos diante daquele que soprou e inspirou a homens e mulheres que fizeram parte da história essa relatada neste livro sagrado, escrito por homens, mas sopradas e inspiradas por Deus. Então, temos a convicção de que também estamos diante do mesmo Senhor que inspirou essas sagradas escrituras. E isso para nós é um privilégio maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado diariamente. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 8. Seguiremos então com a nossa leitura. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os termos com rã, todo o território, né? E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor, para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim, quando devo rogar por ti? E por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de duas casas, para que permaneçam somente no rio. E ele disse: Amanhã. E disse:
seja conforme a tua palavra, para que saibais que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos, e as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram os mesmos com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os montes e sobre os animais. Então agora começou aqui a derrota dos magos, né? Até então eles ainda conseguiam ali, com os seus encantamentos, com as suas artes, com as suas bruxarias, imitar, né, os sinais que Moisés vinha realizando. Agora eles já não conseguiram. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixai o meu povo ir para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, sobre teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios estarão cheias de enxame de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. Então, aqui Deus está falando através de Moisés que a praga atingiria somente o território onde estavam os egípcios. Na terra de Gósen, onde estava o povo hebreu, então a praga não ia chegar. E assim, mais uma vez, Faraó ia ver o poder do Senhor. Versículo 24. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó e para dentro das casas de seus servos e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus conforme ele nos ordenou. Então Faraó está querendo começar a ceder, mas falou assim: vocês não querem sacrificar ao Deus de vocês? Sacrifica aqui mesmo. Mas Moisés disse: não, aqui não. Vai ser a caminho de 3 dias no deserto. Até porque se eles matassem ali alguns animais na terra do Egito, aquilo seria abominável aos egípcios. Eles não aceitariam aquilo. Versículo 28. E Faraó disse: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não deveis ir muito longe. Suplicai por mim. E Moisés disse: eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor,
para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixai o meu povo ir, para que me sirva. Porque se te recusares deixá-los ir, e os detiverdes por força, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, Deus fazendo uma distinção. As pragas só estavam atingindo o povo egípcio. O povo hebreu não estava sendo atingido. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que o gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu, à vista de Faraó, e se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlceras sobre o homem e sobre o animal, e em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, né? Jogou assim as cinzas para o alto, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixai o meu povo ir, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão, para que eu fira a ti e ao teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade, é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, a essa hora, farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito, desde da sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado, e tudo que tens no campo, pois sobre todo homem, todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo, e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. Então, dentre ali alguns egípcios, você percebe que alguns já estão começando a acreditar, né? E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu,
e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava no campo, tanto homem como animal, e o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse, pequei desta vez. O Senhor é justo. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles, pequei desta vez. O Senhor é justo e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse, assim que eu sair da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibais que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e aos teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho já estava enrolado. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. Vamos para o capítulo 10. Bom, vocês estão percebendo, né, que é uma história, né, é um texto bem narrativo, histórico, é a título de conhecimento, Deus se manifestando como o Jeová, né, o Senhor, Yahvé, não mais apenas como o Todo-Poderoso, só prometendo, realmente manifestando o seu poder e as pessoas tendo experiências com ele. É importante essa nossa leitura, porém, como eu tenho dito, não há notas adicionais, não há comentários adicionais. Êxodo capítulo 10. E disse o Senhor a Moisés, vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre esses sinais diante dele, e para que tu fales aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e os meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que me sirva. Se não, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa. Você já sabe que locustas é gafanhoto, né? Já teve um texto aí que a gente falou sobre isso. Mas talvez tenha alguém novo por aqui, né? Gafanhotos, então. Versículo 5. E cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou e o que restou do granizo. E comerão toda a árvore que cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nem teus pais, nem os pais de teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram, até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus? Não sabes ainda que o Egito está destruído? Então, nem os servos de Faraó estavam aguentando mais, né? Espera aí. Versículo 8.
E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó. E ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? E Moisés disse: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e as nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado, iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: O Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir. E a vossos pequenos, olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim. Então, Faraó está dizendo o seguinte: olha, eu até deixo vocês irem, mas olha, tem um mal diante de vocês. Ou seja, não é bem assim, não é como você está querendo, Moisés. Você não vai sair com todo mundo, não. Não será assim. Versículo 11. Ide agora, vós que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que desejaste. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Então, Faraó disse: se quiser ir, pode ir, mas vai só os adultos, só os homens. Bom, aí eles saíram, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante aquele dia e toda aquela noite, e ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas. E as locustas, desculpe. E as locustas subiram por toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas nunca houve locustas como estas, nem depois dessas haverá, pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado, e não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente essa vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um forte vento ocidental. Então, um vento oriental trouxe as locustas e um vento ocidental fortíssimo que tirou as locustas e as lançou no mar. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique os vossos rebanhos e o vosso gado. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. Quer dizer, tá bom, agora pode ir, mas deixa o gado, deixa o rebanho. Versículo 25. E disse Moisés: deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco. Nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Então, Moisés está falando, a gente não vai deixar nenhum animal, porque quando chegar lá a gente vai ter que servir ao Senhor, oferecer, apresentar sacrifício. E a gente ainda não sabe o que ele vai pedir. Então a gente vai levar tudo. Não vai ficar um casco do animal, uma unha não vai ficar. Versículo 27. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não os deixou ir. E Faraó lhes disse: sai da minha presença,
toma cuidado para que não veja mais a minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. E disse Moisés, disseste bem, não verei a tua face novamente. Foi o último confronto antes da última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, né? Vamos seguir com a leitura, capítulo 11. E disse o Senhor a Moisés, trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Então veja, vocês se lembram que no capítulo 3, quando Deus falou, vamos conferir aqui, capítulo 3, versículo 20. Êxodo capítulo 3, versículo 20. Quando o Senhor deu a ordem a Moisés, a instrução, dizendo como que ele faria, então Deus disse assim, versículo 20, 3, versículo 20. Eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando fordes, não ireis de mãos vazias. Mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e daqui estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro e vestes, e as porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, Deus já tinha prometido, vamos voltar para o capítulo 11, que quando o povo saísse de lá, o povo não ia sair de mãos vazias. O povo ia sair rico do Egito. Então, isso está prestes a acontecer. Faraó vai agora permitir que o povo vá, mas Deus já está orientando para Moisés falar aos filhos de Israel que era para eles pedirem nesse momento, no momento da saída, ouro, joias, prata, enfim. Versículo 3. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra o homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos esses teus servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, aqui está finalizando a última praga, a 10ª praga, da mesma forma que Deus falou quando começou. Deus já tinha falado para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque através desses sinais que eu vou manifestar, eu ficarei conhecido como Deus. Então, Deus permite que tudo aquilo aconteça, para que os milagres, os sinais, os prodígios glorifiquem o nome dele, para que as pessoas fiquem sabendo de quem ele era. Até hoje você pode falar com qualquer pessoa nesse mundo, acredito que 99% das pessoas que você conhece, se você falar assim, você já ouviu falar sobre a abertura do Mar Vermelho? A maioria vai falar. Você já ouviu falar sobre Moisés, as pragas que foram enviadas no Egito? Então, o Senhor ficou conhecido por causa desses sinais. Versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair.
de sua terra. Então, já que ele não deixou, de fato, essa última praga vai acontecer e haverá a morte de todos os primogênitos. Mas a continuação dessa história a gente lê amanhã, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que tenha misericórdia de nós em tempos difíceis. E, lendo as histórias, sabemos que o Senhor certas vezes permite as lutas, as tribulações, as dificuldades, e nelas nós vamos viver, provar e experimentar as suas maravilhas, os seus sinais. Continue crendo e confiando no Senhor, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.